Não teve jeito. O Brasil entrou na mira ali do Trump com tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos. E meu objetivo aqui não é falar sobre as notícias, porque você já deve estar sendo bombardeado delas, mas sim te dar ferramentas para você pensar em relação à macroeconomia, à liquidez, o fluxo de capitais e como que isso afeta de fato os seus investimentos, tirando ali um pouco das tensões de curto prazo, mas pensando ali no longo prazo. Então, é claro que a gente não consegue evitar falar sobre o fato em si, né? Ele começou ali com ameaças do Trump nas redes sociais, principalmente pelo Truth Social, falando, principalmente ali baseado no Jair Bolsonaro, né? No ex-presidente, falando ali sobre liberdade de expressão, né? Atacando ali o Alexandre de Moraes, toda aquela coisa. Não vou entrar aqui no mérito, porque eu sei que já tem os dois lados ali, aqueles que concordam, aqueles que são contra, etc. Só que você precisa entender como que ele pensa para que isso tenha, para que você possa se proteger, né, e proteger o seu capital. E aí, logo depois, isso está acontecendo nesse exato momento, né? Estou até gravando num momento que eu não costumo gravar aqui quase de madrugada, para poder dar tempo de vocês verem isso amanhã de manhã. O Brasil já quer responder com reciprocidade, né? Pelo menos até então, né? Com reunião de emergência, etc. Tudo isso está se desenvolvendo nesse exato momento e vamos ver como que as coisas vão indo. Só que você, agora, numa macro tendência, você já via o Lula defendendo o processo de desdolarização, né? Agora sediando o BRICS no Brasil. Eu vou até fazer um capítulo específico sobre a parte do BRICS, porque teve coisas muito interessantes, né, que foram ali conquistadas e outras que mostram que é mais um esforço que vem sendo feito, mas sem trazer muita coisa de concreto. Então tem os dois lados que eu vou trazer num outro capítulo, mas com certeza o Trump não gosta disso e quer punir quem participa desse tipo de movimento. Apesar de que essa última talvez nem fosse necessário você precisar bater tão explicitamente, mas aí não cabe, aí já é uma análise mais geopolítica, né? Mas infelizmente a macroeconomia hoje está sendo cada vez mais engolida pelas atividades geopolíticas. Mas antes de eu entrar aqui agora nos detalhes de como que isso afeta de fato a liquidez, eu só quero te convidar, porque hoje à noite, quando você vai assistir esse vídeo agora na quinta-feira, às 8 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma masterclass que vai ter inclusive esse tema, porque tem todo sentido sobre o sistema eurodólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos, e a sua relação com o que o Trump está fazendo. Uma mudança de paradigma completa que faz com que você mude todo o funcionamento do sistema monetário global, tendo o dólar como a reserva cambial, criando problemas para o mundo inteiro, dependendo de como as coisas vão acontecendo. Ele quis fazer um plano, mas ele teve que mudar para ir para um outro tipo de paradigma que está bastante confuso para as pessoas, e é isso que eu quero explorar nessa masterclass. É um evento totalmente gratuito e vai ser um pouco mais intimista. Eu vou estar ao vivo no Zoom e você vai poder fazer perguntas também no final. Vai ser muito legal ter você. As inscrições são, obviamente, gratuitas aqui no link da descrição abaixo. Agora, se você quiser saber com mais profundidade sobre todo o sistema eurodólar, né, principalmente os dólares ali fora dos Estados Unidos, fluxos, toda curva de juros, etc. Eu tenho aqui quase que uma mini universidade numa rede social chamada Substack, caso você não conheça, onde eu tenho não somente todos os vídeos que você vê no YouTube, como artigos, eu compartilho o meu próprio portfólio, tem entrevistas e várias outras coisas, inclusive para membros, né, tanto gratuitos quanto pagos. E você também pode se inscrever no link abaixo. Perfeito. Então, continuando aqui. O Trump ele mandou essa carta formal ali pro Lula, né, e ficou claro que ele fez duas coisas interessantes, pelo menos as que mais me chamaram a atenção. Foi o fato de ter já falado imediatamente da motivação, né, ser do Bolsonaro, liberdade de expressão, etc., ataques ao Alexandre de Moraes, tudo isso, só que a estrutura em si da carta, ela é bastante parecida com a estrutura que já foi enviada para outros países. Foi aquele meio enxerto, Ctrl+C, Ctrl+V, muda aqui e tal, deixa isso customizado para o Brasil e mantém todo o resto. E aí continua aquela mesma linguagem de falar, olha, nós temos ali uma relação comercial, mas ela não é muito justa para nós, né? Nós estamos sendo sacaneados pelos outros países por ter um déficit da balança comercial, que é o caso para a grande maioria dos países.
mas não o Brasil. Então, justamente, o Brasil e os Estados Unidos têm um overlap muito grande de produtos, né? Porque tem a parte agrícola, que eles inclusive concorrem, né? Carne, minério. Então, muitos dos produtos que tem nos Estados Unidos também tem no Brasil, mas eles têm uma balança comercial que, se você de fato parar para analisar, né? Eu peguei os números aqui atualizados de junho de 2025, no próprio gov.br, você vê que o Brasil está com déficit da balança comercial em relação aos Estados Unidos, né? Menos 0,59 bilhões de dólares. Então fica uma coisa bem interessante dizendo assim, peraí, foi mesmo em relação a trade? Então você vê claramente que os motivos são muito mais geopolíticos do que outra coisa, aquela famosa barganha, né? E você já vai ter o mercado já tentando prever, peraí, será que vai ser aquele taco, né? O Trump always chickens out, vai voltar de novo, vai mudar, vai fazer mesmo, etc. Então, tudo isso acaba criando uma série de turbulências. Se você hoje, né, tá ali no Brasil, baseado no Brasil, com seus investimentos no Brasil, vai criar uma certa turbulência. Porém, você tem toda a parte macroeconômica do mais longo prazo. Quando você observa somente os Estados Unidos, tem tudo aquilo que eu falei nos outros capítulos, de gastos fiscais cada vez maiores, estímulos cada vez maiores, né? Ou a emissão de colateral, os bonds americanos vão entrar com uma enxurrada e vão também criar ali a sua turbulência para poder repor as contas do governo, sugando liquidez do mercado, mas no longo prazo uma coisa muito mais com liquidez, que faz bolsas subirem, ouro subir, bitcoin subir, né? Todos os grandes ativos, principalmente os mais escassos. Então, é interessante você ver a relação aqui entre os Estados Unidos e o Brasil. Eu peguei aqui rapidamente uma busca aqui no ChatGPT, só para ver as principais exportações do Brasil para os Estados Unidos, né? Petróleo bruto, ferro, né? Semi-acabado, café, etc. E as importações do Brasil, né, vindo dos Estados Unidos, que já é o petróleo refinado. Então, o Brasil exporta petróleo bruto e importa petróleo refinado dos Estados Unidos também. Turbinas, etc. Coisas mais elaboradas, digamos assim, do Brasil. Então, assim, o Brasil, acho que os Estados Unidos deve ser o segundo maior parceiro, né? O primeiro é a China, mas o Brasil, em relação nos Estados Unidos, já tem muito menos peso. Então ele meio que chutou o balde mesmo, porque ele sabe que ele tem as cartas na mão. A economia americana é incomparável em relação à economia brasileira, e a liquidez do real também é incomparável em relação a outras moedas do mundo, principalmente da reserva global, que é o dólar e o sistema euro-dólar. Então, ele meio que tá jogando sabendo, né, que ele é o centro do sistema e que vai querer fazer com que as pessoas cedam. Então tudo isso vai gerar um grande burburinho no Brasil. Vamos ver agora, né, para que lado que a coisa vai pender. Só que agora eu quero falar sobre a parte meio que de mecânica monetária. Então, assim, claro que o real deu uma reagida imediatamente. O dólar em relação ao real subiu ali mais de 2,5%, mais de 2,3%, alguma coisa assim. E nesse momento que eu estou gravando, está aqui a 5,58. Então, assim, nada exorbitante, né? Se você olha ali para o longo prazo, porque ele estava numa tendência de queda, mas deu realmente uma repicada. Vamos ver se isso vai se manter, como é que vão ser as conversas, mas isso aqui é o ruído, digamos assim, né? Aquela coisa de curto prazo. Agora vamos falar do que realmente interessa para o longo prazo. Então, quando você já não está mais falando somente de economia, você envolve a famosa, você já deve ter ouvido falar, né, a esse ponto, né, em conversas do Twitter, sobre a lei Magnitsky, né, que é aquela forma de você criar sanções a determinados indivíduos e usando o poderio econômico dos Estados Unidos para poder bloquear contas, mesmo fora dos Estados Unidos, falando a seguinte coisa: olha, se você, por exemplo, Alexandre de Moraes, etc., pode expandir para quem quiser, né? Ele pode fazer isso para a esposa dele, para a família direta dele. Se ele quiser fazer isso pro Lula, ele pode fazer, né? Quem ele quiser, para dizer a seguinte coisa: olha, acesso ao sistema bancário direto ou indireto, seja por ele, por familiares ou certo, isso daí fica proibido. E aí você fala, tá, mas como que você consegue fazer determinadas coisas assim? É por conta de como o sistema monetário ele é feito. Então você não precisa ir direto e bloquear uma determinada conta no Banco do Brasil dentro do território nacional, mas você pode ameaçar o Banco do Brasil de perder linhas específicas de um Fed Swap, por exemplo, de linhas que você pode ter com bancos do eurodólar, do
qual o Banco do Brasil, por exemplo, dependa, e aí começa a criar uma série de problemas. Então você vem de cima para baixo ali com forças políticas fazendo com que isso aconteça. Então só para te dar assim o mecanismo, né? Você não tem acesso a uma conta em si, mas você ameaçando a instituição, ou mesmo em instituições parceiras que façam negócios desde que você saiba que tem ali uma conta corrente daquela pessoa, só isso já faz as instituições falarem o seguinte: eu não vou colocar a minha reputação em risco, ou a minha regulamentação, ou os privilégios que eu tenho hoje como primary dealer, né, dependendo da sua posição ali no sistema euro-dólar, quanto mais importante for o banco, menos risco ele vai querer ter. Então você tem bancos que fecham contas por conta de cripto, por exemplo, como o JP Morgan, né? Você tenta ali comprar bitcoins, você já tem a sua conta cancelada porque eles são extremamente regulados e aí eles querem evitar determinadas exposições de risco para não perder ali aquela numeração, né, da legislação, da regulamentação bancária mundial. Então a mesma coisa pode acontecer, só que por uma motivação política. Então esse é um dos riscos que você pode ver no longo prazo. Às vezes uma instituição que você trabalha, né? Às vezes um banco, uma corretora, ou a própria moeda. Então você pode começar a criar fricções de saídas de capital, que muito além de simplesmente um IOF da vida, uma coisa que possa acontecer, mas de você passar a ter ali como... Não vou chegar ao ponto de dizer que o Brasil pode virar uma Rússia com sanções diretas, só que você pode começar com pequenas ações que, dependendo de como as coisas escalam, pode se tornar uma coisa maior. Então, o risco geopolítico, né, de você estar num dos países ali periféricos em relação ao sistema euro-dólar, obviamente que tem que ser levado em consideração num portfólio. Então, dolarizar não significa que eu estou apostando nos Estados Unidos. Dolarizar é sair de uma rede pequena e ir para a rede intercontinental, que é a linguagem de todos os bancos, do qual o próprio real é derivado. Então talvez seja esse a melhor forma de analogia que eu posso trazer para você. Agora, o segundo mecanismo que a gente tem que ter sempre cuidado é aquilo que eu já falei em capítulos, inclusive para membros, né, tanto no YouTube como no Substack, sobre o Fed Swaps, que é na hora que falta liquidez no mercado, não é o caso agora, mas na hora que o bicho pega mesmo e você cria problemas deflacionários em relação a você ter uma extensão de crédito muito grande, principalmente no sistema euro-dólar, que não pode imprimir os seus próprios dólares se eles não forem emprestados, diferente dos Estados Unidos, com gasto fiscal, aí você não tem acesso àqueles dólares. E quando a coisa pega e bancos começam a ter rombos no balanço, eles não têm para onde recorrer, porque não existe jurisdição nos bancos internacionais denominados em dólares. Nenhum país está ali para socorrer. E é aí que entra o Fed Swap, o acordo entre o Fed e bancos centrais estrangeiros, que eu já falei, né, em vários capítulos, como que isso é uma forma de burlar e permitir que o Fed possa atuar fora da jurisdição americana, porque legalmente ele não pode, a não ser que seja com o governo estrangeiro, ele pode fazer linhas de crédito e empréstimos em dólar para esses bancos centrais, para aí sim eles poderem redistribuir esses dólares para os seus bancos, né, que estejam lá com falta de liquidez. Só que aí vem o problema. Isso é uma coisa que só acontece numa emergência. Então você vê notícias como essa daqui, que eu já comentei anteriormente, onde o Banco Central Europeu, o ECB, fala sobre riscos que são além das tarifas. Se trata da segurança dos fluxos de capital. Porque se a Europa, por exemplo, está com uma fricção muito grande em relação ao Trump, um conflito direto, uma briga tarifária, e nós tivermos falta de liquidez, principalmente agora com a mudança ali no Fed, né, o Jerome Powell saindo no ano que vem, você pode começar a ter uma decisão forte política para falar a seguinte coisa: olha, eu já não posso mais garantir que o Fed vai fazer um Fed Swap caso falte dólares para vocês, porque vocês não foram muito bonzinhos com a gente, da mesma forma que você cria tarifas. Então isso é a transferência do risco do comércio exterior, né, de produtos e serviços transitando, mas sem levar em consideração que você pode fazer a mesma coisa com fluxo de capitais. Então isso pode criar uma fragmentação de um sistema totalmente já
globalizado e que já foi expandido em crédito. Então você tem uma demanda futura de dólares que precisam ser encontrados em algum lugar com atividade econômica, porque essa dívida já contraída no passado, denominada em dólares, numa moeda que você não pode imprimir, a não ser os Estados Unidos, você acaba tendo que ficar ali na dança das cadeiras. E, querendo ou não, felizmente ou infelizmente, o Trump sabe disso e usa isso nas suas negociações, porque tarifas acabam criando uma fricção maior e quanto mais instabilidade você cria naquela outra parte, maior é o seu poder de barganha. Agora, estou dizendo que ele é o mestre da negociação? De forma nenhuma. Mudou de várias coisas, né? Inclusive mudou de estratégia algumas vezes e é sobre isso que eu quero falar, inclusive, na nossa Masterclass, para você entender um pouquinho de por que isso é tão importante e por que ele foi forçado a mudar de estratégia. É porque os fundamentos do sistema monetário, principalmente quando você tem o dólar como moeda global, fazem com que possa ser o cara mais durão de todos, mas é como se fosse a lei da gravidade. Ele leva absolutamente todo mundo junto e é por isso que, da mesma forma que o Trump não consegue controlar o dólar, você também tem esforços do BRICS que não consegue se desvencilhar do dólar também tão cedo.